noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Comecei a... Quando eu vi que eu estava na escala e a gente começa a falar com o Senhor, né? O que eu vou levar para a igreja? O que eu vou ministrar, né? Nesse início de culto. E o Senhor traz ao meu coração, ministra aquilo que eu tenho feito na sua vida. E eu comecei dizendo, a graça e a paz do Senhor. E eu queria trazer para os irmãos hoje sobre a graça do Senhor. E a graça do Senhor tem me alcançado todos os dias, então não posso deixar de compartilhar com cada um de vocês. E a passagem que eu trouxe hoje para os irmãos é bem conhecida, né? Todos sabem. Por diversas vezes eu perguntei para o Senhor por que tal coisa, por que isso, mas eu lembrava da graça dele na minha vida. Peço que os irmãos abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 8, 9, 10. Amém? Por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor a Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, angústias. Porquanto estou enfraquecido, aí é que eu sou forte. Amém. E quantas vezes eu me deparei nessa situação, irmãos, de perguntar para o Senhor, de pedir para o Senhor, igual Paulo fez, para que Ele afastasse de mim. Quantos de nós já fizemos isso? Pedir para o Senhor quantas perseguições, quantas lutas, quantas injúrias. Todos nós já passamos e muitas vezes a gente pede para o Senhor, Senhor, afasta isso de mim. Por que nós estamos passando por isso? Aí Ele respondeu, mas a minha graça te basta. E que nessa noite nós podemos fazer igual o Paulo fez. Ele olhou para as fraquezas deles. Ele não se autoflagelou, como dizendo ali, portanto, por esse motivo, amor de que posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições. Não era autoflagelação, aqui ele entendeu. Aqui, quando nós entendemos que nós dependemos, confiamos no Senhor, assim como Paulo fez, há um crescimento espiritual muito grande. Independente do que você está passando, qual é a nossa dificuldade nessa noite? Lembre que a graça dele basta sobre a nossa vida. Independente do que nós temos que passar. Ele não prometeu que nós não teríamos aflições, que algo ruim não nos aconteceria, mas Ele disse que não iria nos abandonar. Ele disse que ia nos sustentar e que a graça dele nos bastava para a gente passar o dia mal. Que a gente comece essa noite hoje com essa certeza no coração de que independente do que estamos passando, a graça dele nos basta e que nós conseguimos entender isso para que haja o amadurecimento e o crescimento espiritual. Amém? Aquele que quiser ajoelhar, se prostrar, fique à vontade, vamos orar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, nessa noite estamos aqui reunidos, Pai, como os teus servos, teus filhos, Senhor, e viemos aqui, Pai, com o coração, Senhor, sedento, Pai, voltado para Ti, Pai. Que nós possamos ser igual Paulo, Senhor, que ele entendeu o que o Senhor disse a ele, que independente do que nós tivermos que passar, independente das lutas, adversidades, perseguições, injúrias, nós não estamos só, porque a sua graça nos basta.
Tu és o Deus aquele que nos mostra, Senhor, o caminho. Tu és o Deus, Pai, que nos ensina, Pai. Em cada segundo e cada momento o Senhor tem nos mostrado, Pai, na Tua palavra, o quão fiel o Senhor é, Pai. E que nessa noite nós possamos entrar na Tua presença, Senhor. Que nós possamos estar com o coração, Pai, entendendo, Senhor, que nós não estamos só. Independente do que vamos passar, nós podemos glorificar, entender e podemos crescer espiritualmente na Tua presença, Senhor. Eu te convido, Pai, Espírito Santo, Tu tens liberdade nessa noite, Senhor, em nosso meio. Se faça presente, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, com o coração aberto, com o coração voltado a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, obrigado por essa oportunidade hoje na Tua casa. Obrigado pela vida dos meus irmãos que hoje aqui estão e os que também não puderam estar, Senhor. Eu te peço, se faça presente, Espírito Santo de Deus, se faça presente, Senhor. Tu és o nosso convidado de honra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Rabanhandassore candelá. Espírito Santo de Deus, passeia por aqui, Espírito Santo. Queremos respirar o ar dos céus. Queremos respirar o ar da Tua presença. Passeia por aqui, Espírito de Deus. Yeshua, já posso sentir a Tua presença, Mashiach. Quando dois ou mais estão reunidos no Teu nome, meu Senhor, Tu estás aqui presente. Senhor, eu quero Te glorificar aqui, Pai, no meio dos meus irmãos, Pai. Tu és a minha luz, és a minha vida, és o meu Senhor. Senhor Yeshua, Tu és a minha força, meu escudo. Você no seu lugar, o que Yeshua é para você? O que o Senhor Jesus é para você? Senhor, Tu és a minha força, a minha provisão. Tu és o caminho, Senhor, a árvore da vida, Yeshua. Tu és a minha saúde, Tu és a minha salvação. Senhor, que semana, Pai. Tu és a minha chuva que cai na terra, Senhor Deus, e produz bênção. Oh, meu Deus, esse lugar já está cheio dos Teus anjos aqui, Papai. Os Teus anjos já estão aqui presentes, meu Deus. Guarde cada filho e filha na Tua unção do Teu nome, Yeshua. Também esses que estão assistindo pela internet, meu Deus. Abra os olhos espirituais, o ouvido espiritual, o coração e a mente, que possam entender, meu Deus, os mistérios aqui que o Senhor vai revelar nessa noite. Em nome santo do Seu Filho Yeshua HaMashiach, meu Deus. Amém, 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 amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo passado, o que nós falamos aqui? Fogo do altar, né? De que fogo estranho ainda mata. Fogo estranho ainda mata. Ontem eu estive com um profeta, creio que com a graça do Senhor Jesus, ele estará aqui domingo que vem, ministrando para nós, pastor Labareda. Vai ser fogo. Eu até peço a vocês, não convidem parentes, eu quero algo mais intimista aqui. Se não vem os parentes aí, enche os lugares, a igreja já é pequena, eu quero dar algo especial para vocês. Amém? Porque o pastor Valdir estava com ele ontem também, estava em comunhão, sexta-feira, com pessoas, mestres, conversando, um momento de comunhão, e aí veio o irmão da igreja e levou esse profeta lá, coincidência. Nos encontramos, cumprimentei o profeta, já soltou 3 profecias ali, eu falei, esse homem aí está por dentro. Aí ontem, por exemplo, esse profeta, ontem jantamos juntos, e na hora da oração, né, o Espírito revelou as coisas ali de cada uma da família, né, revelou algo especificamente para a pastora Karim também, sobre o mioma, né, sobre a cura do mioma, e ele não sabia, né, enfim, Deus falando muitas coisas, né, também de que vamos pisar as nações, falou as nações, que por coincidência aquilo que Deus falou da outra vez, e Deus sabe.
né? E esse profeta, com a graça de Deus, vai estar aqui domingo que vem, tá? Pastor Alessandro Labareda, de Sorocaba. Em janeiro ele vai para Miami. Ele tem Instagram, vocês podem conhecer pela internet já, homem de Deus. E conversando com ele ontem, né? Ele é aquele que olha e tem a visão aberta, porque quando ele era pequeno, a família era da Umbanda. E quem é da Umbanda, já as práticas espirituais, então a pessoa tem mais, tipo assim, facilidade de ver as visões, algo que, trabalhos, enfim. Então ele nasceu nisso, mas cresceu depois, se converteu e tive muita experiência com Deus, né? Ele está rodando no Brasil aí, em janeiro vai para Orlando, para Miami, daí com a graça de Deus, domingo que vem, estará por aqui conosco. Então se prepara aí, meu irmão, que ele revela o oculto, profecia e bênção, né? E o oculto, olha, cuidado, porque conversando sobre o fogo do altar, né? Ele é muito amigo do pastor Marco Feliciano, os pastores conhecidos, né? E ele conversou comigo assim ontem, falou na nossa mesa lá, de que de 41 pessoas que Deus usou ele para entregar a profecia de morte, 40 já morreram. Como assim, pastor? Profecia de morte, por exemplo, pastor que bate na mulher, presbítero, né? Que contou um caso lá de que Deus falou: olha, não vai ter janta aqui hoje não. E pastor, por que não? Porque Deus me revelou que você vai morrer nesse sofá, assim, você sabe que você está batendo na sua mulher. De repente, naquela mulher rasgou aqui as suas vestes, mostrou as hematomas. 3 dias depois, aquele homem morreu, o presbítero. Também me contou também de uma mulher, cantora de Deus, mulher de Deus. E ele contou assim que chegou para a mulher: ó, pode para a tua cova. Deus sabe o que você está fazendo é pecado. Mas não contou o que era para poder não constranger a família. Dias depois morreu aquela mulher, né? Um infarto lá, e todo mundo, né? Mas é uma mulher de Deus, uma mulher cantora, oh meu Deus do céu. Quando foram pegar o celular da mulher, conversinha afiada com outros, e foi direto para o inferno. Amados, fogo do altar, estamos ministrando sobre o fogo do altar, que fogo estranho ainda mata. Deus não mudou, Deus tem um padrão. Por isso que cada pessoa que vem aqui para ministrar, ela se consagra, tem uma responsabilidade, né? E o Senhor falou para nós, domingo passado, em profecia, de que em 2024 muitos iriam ser ceifados, morrer por causa do pecado. E orando ao Senhor, né? Falei do projeto também, Fogo do Altar, que vamos fazer ano que vem. E o Senhor me contou algo que temos que ministrar por partes, né? Ministramos sobre o fogo do altar, e hoje nós vamos ministrar algo que faz parte disso. Vamos começar a abrir lá em 1 Reis. Você pode acompanhar aqui comigo também no telão. Olha só que interessante, 1 Reis 19, 9 e 10. A gente vai ter uma noção do que Deus quer falar conosco nessa noite. Primeira Reis 19, 9 e 10. Contexto: Elias estava em depressão, passou por uma batalha espiritual, queria morrer, foi procurar Deus, 40 dias caminhando, né, até encontrar-se com Deus. Ele estava muito desgastado espiritualmente. E daí entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Não era para ele estar ali, era para ele estar ali em Israel, profetizando, guerreando, né? Mas está fazendo o que aqui? O que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahweh, o Senhor dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram o quê? A tua aliança. 2, destruíram os teus altares. 3, e mataram os teus profetas ao fio de espada. Abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário.
Restou somente eu e agora procuram também tirar minha vida. Então, é uma batalha contra esse espírito de Jezabel, que ela tenta tirar o quê? O profético. O que é o profético? Quando Deus vem com a sua palavra e dá uma palavra, uma direção para poder abençoar a família ou a nação. Mas matar o profético, destruir os altares, que a gente vai falar sobre o altar. Assim como os meninos aqui, Neidemar, já estão ministrando com as crianças também lá, mestres para as crianças sobre o altar. Deus tem confirmado sobre o altar. O que vamos fazer no altar? E abandonar a tua aliança. Aliança, altar, fogo e o profético tem que fazer parte da vida do povo de Deus. Sem essas coisas, não anda a cheirar. Não anda. E é isso que a gente vai falar sobre isso nessa noite, antes de entrar. Por exemplo, nós temos aqui um jovem, né, um homem de boa aparência, Rodrigo Aleixo. Rodrigo Aleixo, exímio vendedor, ele vai atender clientes e de repente quem contata ele é uma mulher. E quando a mulher encontra com o Rodrigo Aleixo, ajoelha, ai, né? Uma mulher de caráter, a primeira coisa que a mulher vai reparar no Rodrigo Aleixo, o que seria? Visual e depois aliança. Uma mulher de caráter faria isso. Agora, uma mulher sem caráter não quer nem saber. Né? Porque Rodrigo Aleixo tem uma aliança com quem? Mas também com Deus. Tem gente que tem aliança com uma mulher, com esposa, mas está pulando cerca. Não tem uma aliança com Deus. E antes ele fez, né, uma aliança com Deus e uma aliança com a Joel. Lembra? Cordão de 3 dobras. Uma pessoa, mas aliança, olhar o que significa isso? Que ele tem um compromisso, ele tem um pacto, um acordo, né, com Deus e com a Joelen. E, por exemplo, nos dias atuais, quando está chovendo bastante, né, você vê lá o Rio Grande do Sul, meu Deus, debaixo d'água, aí sai um pouquinho de sol, algo sai no sol que tem 7 cores. O que é? O que você recorda o arco-íris? Uma aliança. A gente vai falar sobre isso também. E na Santa Ceia, estamos aqui comendo pão, né? Tomando ali o cálice. O que o cálice simboliza? O sangue, né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre aliança. Será que você tem uma aliança com Deus? Que tem gente que está há anos na igreja, mas não tem uma aliança com o Senhor. Tem gente que está obedecendo os mandamentos, mas não tem uma aliança com Deus. Tá? Então Deus é um Deus de aliança. Então o que é uma aliança? Uma aliança é uma coalizão ou uma parceria entre grupos, organizações ou países com interesses comuns. Pode ser uma associação para alcançar objetivos específicos, como segurança, comércio ou objetivos políticos. Isso é uma aliança. Aí tem também um acordo na justiça. Um acordo é um entendimento formal entre 2 ou mais partes. Pode envolver compromissos mútuos e estabelecer os termos pelos quais as partes concordam em cooperar ou agir. Acordos podem abranger diversas áreas, como negócios, direitos, relações internacionais, entre outros. Isso aqui é um acordo. Um pacto é um acordo formal e solene entre partes. Geralmente é considerado mais vinculativo e sério do que um acordo comum. Pode envolver compromissos duradouros e implicações éticas ou morais significativas. Sabe que tem muito artista aí que tem pacto com, né, o cramunhão. E tem o contrato. O contrato é um acordo legal entre 2 ou mais partes que estabelece direitos e obrigações. Geralmente os contratos são vinculativos por lei e detalham as condições sobre as quais as partes concordam em realizar determinadas ações. Os contratos podem abranger uma ampla gama de transação, desde acordos de negócios até contratos de emprego. Por exemplo, quem aqui tem celular? Amém? Você tem um contrato com uma operadora. E todo mês cai lá no débito, você paga lá, e quando a operadora fica sem sinal, você vai reclamar que alguma coisa aconteceu. Tem que leis, né, direitos ali do consumidor. E a palavra aliança, que Deus fala na palavra, é brit. Que no grego, no Novo Testamento ali, traduzido para o grego, é diateque.
Tá? Brit, aliança. E aí sobre isso eu quero falar com você. Porque antes, você viu que Israel estava o caos moral, caos. O profeta ali estava sofrendo, né? Mas destruíram os altares, abandonaram a aliança com o Senhor, a Brit, né? E mataram o profético. E acontecem tragédias na nossa vida. Você viu que quando Elias só levantou um altar ali, em nome do Deus de Israel, já veio fogo e já veio a chuva. Deus quer mostrar para o seu povo que você pode ser mais feliz, mais próspero, mais saudável, se você tiver uma aliança com Ele, mais uma vida no altar, e mais o fogo do Senhor que Ele manda, né? E também estabelecer o profético. Tanto que no próximo ano, o tema de 2024 vai ser restauração profética. Deus estará o profético em nosso meio. Já está acontecendo isso já. Tá? Então nós vimos o que é aí uma aliança. Uma aliança é diferente de um contrato. Um contrato tem duas ou mais partes que se comprometem. Operadora de telefonia, por exemplo. Cada um buscando o seu interesse. O que a operadora quer fazer? Quer pegar o teu? E ela fornece o quê? Sinal para você de celular, mas às vezes não funciona. Para juntos fazerem algo vantajoso para ambas as partes. Os que as conectam são as cláusulas e obrigatoriedade do contrato. Vínculo temporário subordinado às normas. E a aliança? A aliança une duas ou mais pessoas. Elas se unem respeitando a dignidade e a integridade das partes. Os que as conectam são a lealdade e confiança mútua, gerando união. Juntos fazem algo além do que as partes poderiam alcançar sozinhas. Cada parte busca o bem da outra. Cláusulas e normas podem até existir, mas não são elas a base do vínculo, a qual é atemporal e superior às normas do contrato. Assim como deu o exemplo aqui do Rodrigo Aleixo e da Joellen, tem uma aliança, tem juntos. E quanta coisa eles conquistaram juntos, em união. E um pensa no outro. É isso que Deus quer fazer aliança contigo. Tá? Certa vez disse o rabino Matheus Andona, falou sobre o rabino Jonathan, uma frase muito interessante. Contratos são sobre interesses. Alianças são sobre identidade. Contratos beneficiam, alianças transformam. A diferença entre contrato e aliança. Tá? E nós vamos hoje dar uma revisão nas alianças, nas Brits. Tá? Por exemplo, nós vimos aqui que o Senhor Yeshua, na versão King James, ele fala, da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice explicando. Este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Jesus falou sobre aliança aí. Mas a palavra nova, para a gente que é português brasileiro, não fica uma tradução muito boa. Nova aliança. Se eu for ter uma nova aliança, então quer dizer que eu não preciso mais da velha. É nova, tem uma nova aliança. Alguém aqui já viu um arco-íris recentemente? Você lembra quando você viu um arco-íris? Se você viu o arco-íris, é porque então ainda está valendo, será, a aliança que Deus fez com a humanidade de não destruir mais a terra com o dilúvio? Está valendo? Está valendo. Não caducou. Mas quando a palavra nova aliança aqui foi mal traduzida, por exemplo, a palavra em inglês, like, dá um like aí. O que é um like? Curtir. Mas também pode ser como? Né? Tem uma música de uma mulher que like a virgem, como uma virgem, tipo assim, semelhante. Então a palavra em português para nova não encaixa bem nesse texto aqui, porque Jesus está falando que se existe uma nova aliança, acabou a velha, não tem mais velha. Para que velha? Mas a palavra aqui que o Senhor quis dizer, a palavra hadash, na nova, que quer dizer novo, recente, mas daqui, ó, renovar, restaurar ou inovar. Então, na versão da nova tradução hebraica, se pode procurar na internet, a NTHEB, né? Nova tradução hebraica, esse texto que Yeshua fala, faz o seguinte: semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a aliança renovada em meu sangue, que é derramado por vós. Como assim, pastor? Aliança renovada. A gente vai falar sobre isso.
Você pode procurar nessa versão, que é mais correta a dizer. E vários textos falam sobre a aliança renovada, o renovo da aliança. Porque Deus não descartou o velho. Ele aprimorou para abranger mais pessoas, tá? Por exemplo, o Novo Testamento, tem aqui a Bíblia judaico-messiânica ali, está guardadinha. O Novo Testamento é conhecido como Brit Hadashah, que significa aliança renovada. Aliança renovada quer dizer que as outras alianças ainda estão valendo, tá? Mas por que Jesus falou de uma aliança renovada? Porque ele queria aprimorar, para melhorar, para abranger mais pessoas. Por exemplo, a aliança de Jesus, a Yeshua, aprimorou a aliança lá no Sinai, que a gente vai falar sobre a aliança do Sinai, que Deus falou. A aliança do Sinai aprimorou a aliança de Abraão. Abraão tinha uma aliança com Deus também. A aliança de Abraão aprimorou a aliança de Noé. E a aliança de Noé aprimorou a aliança de Adão. Então, quando eu pego uma aliança e vou melhorando, eu quero abranger mais pessoas para que as mais pessoas se beneficiem dessa aliança. É isso que eu quero falar com vocês, porque 2024, amados, vai bombar. Vai bombar, oh glória a Deus. Domingo que vem, né, pastor? Confirmou lá, né? Vai ser bênção, meu irmão. Se prepara. Então Deus quer um povo que tenha uma aliança, que tenha fogo no altar, que tenha altar. Deus, eu quero falar para vocês hoje, esmiuçar sobre a aliança renovada. Tá? Existem várias alianças que Deus fez. Tem a aliança davídica. Né? O que é uma aliança davídica? Deus fez uma aliança com Davi. Davi, se você obedecer os meus mandamentos, meus estatutos, se os seus filhos guardar meus mandamentos, então sempre haverá um descendente no seu trono. Aí Davi teve seu filho Salomão, que se envolveu com feitiçaria, se envolveu assim, assim, assado e tal. Mas teve um descendente de Davi que fez tudo certinho. Qual é o nome dele? Jesus. Yeshua ben Davi. Jesus filho de Davi. Ele foi perfeito. E a promessa do Senhor é: haverá sempre alguém que ficará no seu trono. Quem vai reinar para sempre? Yeshua. Mas tem um detalhe. Essa promessa é para mim e para você também. Apocalipse 3, Yeshua fala assim, que aquele que perseverar até no fim, eu vou lhe dar o direito de se assentar comigo no meu trono. Você viu como é uma aliança que ainda está valendo? Promessa do Senhor. Você está com o Senhor no seu trono, você vai estar ajudando o Senhor no governo. Olha que interessante isso, tá? Então, algo novo, por exemplo, é descartar o velho. Por exemplo, vou comprar um carro novo. Comprar um carro novo, o que eu faço com o velho? Né? Descarto, sabeio na vida de alguém, eu faço um brick, troco, enfim, mas é um carro novo, eu quero um carro novo. O que é o renovo? Renovo, eu preciso da coisa antiga. Por exemplo, estou renovando o meu apartamento. Aleluia. Mas eu preciso do que estava lá antes, do velho, para renovar. Imagina quebrar tudo de novo e, meu Deus do céu, não, preciso renovar aquilo que já existe. Não quero construir algo novo. Quero renovar aquilo que... Então a aliança de Deus, ele está pegando aquilo que já existia e aprimorando para que mais pessoas venham a se beneficiar dessa aliança. Tá? Então nós vamos rever algumas alianças aqui bem rapidinho. Tá? A primeira aliança que a gente conhece é a aliança adâmica. O que é a aliança adâmica? Aquela aliança que Deus fez com quem? Adão. Oh, tá de parabéns, hein? Glória a Deus, né? E que detalhe que tem nessa aliança? A aliança que Deus fez com a humanidade, como uma mulher, né? Criando a imagem de Deus. Deus deu a terra, o pleno domínio sobre os animais. Deus deu fartura de alimento. Deus abençoou Adão e Eva. Deus disse a Adão e Eva que eles deveriam frutificar e multiplicar. Tá? Então essa é a aliança adâmica, ou edênica, do Éden, do paraíso. Mas Deus colocou uma cláusula no contrato. Ó, aqui tem duas árvores. Tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Que no dia que dela comeres, morte espiritual. E o que aconteceu com eles? Foi lá a dona cobra, né, dona serpente, né? Enganou a Eva, que enganou seu marido, enfim, foram expulsos.
É a cláusula do contrato que eles perderam a bênção, perderam a vida eterna, né? E veio a doença, veio a morte neste mundo. Tinha um contrato com eles, foi quebrado o contrato. Ah, mas Deus já preparou outra aliança. Lá em Gênesis 3. Ele falando de que viria, né? Tu lhe mordarás o calcanhar, né? Mas ele vai pisar a tua cabeça, serpente. Quem seria esse? Jesus. Então, a aliança adâmica é de que viria um Salvador para resgatar de volta a humanidade e trazer a humanidade de volta para Deus. E toda aliança requer um sinal para lembrar. Quem tá aí fazendo, igual eu falei o exemplo aqui dos maridos casados, né? A mulher também tem ali a aliança aqui, é um sinal que a pessoa tem uma aliança, um compromisso, tá? E lá no Éden existia um sinal que era a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? E você já conhece a história da Arca de Noé, que lá em Gênesis 9, não precisam abrir, que Deus afirmou, Deus choveu tanto tempo, né? 40 dias, 40 noites, a lagoa acabou com a humanidade, com a raça que tinha aqui de pecado, e não era muita gente, mas chegou até a maldade, até as alianças de Deus. Aí Deus ficou assim, não, eu não quero mais destruir a terra com dilúvio. Aí Deus fez uma aliança, Gênesis 9, você pode marcar depois. Deus afirmou, eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Falando de uma geração futura. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra, entre o céu e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós, e todos os seres vivos de toda a carne, e as águas nunca mais se tornarão dilúvio para destruir toda forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu verei e me lembrarei da aliança. Me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos, de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. E concluindo, asseverou Deus a Noé. Falou assim, com certeza, este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda forma de vida que existe sobre a face da terra. Só nesse texto de Gênesis 9, a palavra aliança, sabe quantas vezes aparece? Chuta. Ô, glória! Está no Espírito em 7 vezes. 7 vezes quer dizer plenitude, completo, perfeito. E quando você olha para um arco-íris, como é que você vê o arco-íris? Vê um arco, né? Mas Deus falou que quando eu ver o sinal, e como é que Deus vê o arco-íris? Vamos ver com quem é especialista em tirar fotos, né, do espaço, que é a NASA. Destaque da NASA, arco-íris completo é a foto astronômica do dia. Então essa aqui é uma foto real, imagem de Lucas Moesch, tá no dia 27 de dezembro de 22, tá? Olha como é a visão do arco-íris lá de cima. O arco no céu e a terra, formando o quê? Uma aliança. Deus é maravilhoso, né? Palmas para o Senhor Deus maravilhoso. Ele é maravilhoso. Aleluia! Não vai mais acabar com chuva. Glória a Deus. Vai chover um bocado, mas não vai ter dilúvio não, tá, Márcio? Então Deus tem um arco, 7 cores, uma aliança. E está funcionando até hoje. Aleluia. Né? Esse é uma aliança que Deus fez com Noé. E depois, Deus fez uma aliança com Abraão. Convido você a abrir Gênesis 15, que aqui vai abrir os teus olhos. Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Deus fez uma aliança com Abraão. E aqui você aprendeu uns segredinhos aqui hoje. Gênesis 15, versículo 1. Olha só. Todo mundo achou aí? Passados esses acontecimentos. Vamos lá. O que aconteceu ali? Houve uma guerra. Sequestraram seu sobrinho Ló. A guerra dos 4 reis, né? Kedorlaomer, enfim, houve uma guerra ali e tal, mas ele conseguiu resgatar seu sobrinho Ló. Houve vitória, houve bênção, despojo, enfim. Agora, depois desses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Deus mostrou uma visão aberta para ele. Não temas, Abrão. Eu sou o que? O teu
escudo, e grande será a tua... Deus, o que um escudo faz? Protege. Quem quer Deus como escudo aí? Aleluia. Quem quer a recompensa do Senhor aí? Amém? Olha só, então presta atenção nas entrelinhas. Contudo, Abraão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? E Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que eu tenho. Tu, Senhor, não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ou seja, eu não tenho com quem deixar quando eu morrer, meu Deus. Meu servo, o melhor servo que eu tenho, vai herdar tudo. Não tem descendência não, Deus. Para que essa recompensa toda aí? Então, imediatamente lhes assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim, filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Vai ser o sinal. Toda vez que Abrão olhava para o céu, via estrelas, meu Deus, eu vou ter tudo isso de filho. Ele imagina cada uma daquelas estrelinhas ali, tal, contando, cada uma, o rostinho de cada um. E eu fiz um teste genético numa empresa. Essa semana eu descobri que eu sou descendente de judeu. Eu, pastor Valdir, judeus sefardistas. Então, e vieram lá de Portugal, da Espanha, e também você pode saber por meio de teste de DNA, mas também por meio de sobrenome. Tem vários sobrenomes que fazem parte dos cristãos novos. Você pode ser descendente também de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas também tem a descendência de fé. Há pessoas que não são descendentes de Abraão e também estão no mesmo direito, por meio da adoção, por meio do Senhor. Amém? Então o que aconteceu? Deus mostrou para ele: olha só quantas estrelas, assim vai ser tua descendência. Né? E aí, o que aconteceu? Versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Entrou crédito na conta de Abraão como justiça. Declarou ainda mais o Senhor a Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar por herança essa terra. Herança, terra, que é a terra enorme de Israel. Indagou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, tá? Como posso saber que tomarei posse dessa terra? Fala para o teu irmão, quer aprender como tomar posse da terra? Olha, Deus que não muda, presta atenção. Ele falou: Deus, tá, você falou que eu vou ter filho, descendente, amém, ou aleluia, né? Vou ter que praticar com a minha mulher Sara, aleluia, né? Tá, mas a recompensa, como é que eu vou tomar posse? A terra é grande, Deus, como é que eu vou tomar posse da terra? Aí agora você vai aprender o princípio, para começar a tomar posse da tua terra, tá? Então, ordenou-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pumbim. Fala para o teu irmão, para tomar posse da terra, tem que oferecer sacrifícios. E se tem sacrifícios, tem altar. Amém? Você entendeu? Às vezes você não toma posse da terra porque você não oferece o sacrifício ao Senhor. É o jeito que Deus quer ver a tua fidelidade com Ele. Se você quer tomar posse da terra, Abraão, então prepara para mim sacrifícios aqui. E falou o sacrifício que tinha que fazer. E se tem sacrifício, tem um altar. Aí Abraão trouxe todos esses animais, cortou no meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Em seguida, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres expostos, mas Abraão as enxotava. Né? Ou seja, às vezes a ave de rapina, o diabo, o demônio, tenta chegar perto do teu sacrifício, perto daquilo que Deus te abençoou para você oferecer. E às vezes você fica parado olhando: não, pode levar, é teu. Mas o que Abraão fazia? Enxotava. Você tem que enxutar, né? Vai embora daqui, ave de rapina. Esse aqui, sacrifício é pro Senhor. E as aves de rapinas tentam todo mês levar o teu sacrifício para longe. Você tem que fazer o quê? Enxotar esses animais, senão você vai perder a bênção. Tá? Ele enxotava. Ao pôr o sol, Abraão foi tomado de um sono
profundo, amados. A maioria das experiências espirituais, eu comentei com pessoas essa semana, quando você está num lapso de descansado e entrar num relaxamento profundo, né? E madrugada, é o momento que você tem visão, tem sonhos, e Deus fala com você. Assim aconteceu com os discípulos. Quando os discípulos viram as visões com o Senhor, monte de transfiguração, estavam dormindo, relaxados. Viram um anjo do Senhor lá no Getsemane, estavam dormindo ali, estavam muito cansados. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, sono profundo foi quando ele teve um encontro com o Senhor. Olha que interessante. Tomado de sono profundo, eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras. Então o Senhor falou a Abraão: olha, sabe, Abraão, com toda certeza, a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Contudo, eu julgarei e castigarei a nação que lhe fizer sujeitar-se à escravidão. Depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de uma velhice abençoada, morrerás em paz, serás sepultado e irás reunir-te com os teus pais no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os teus descendentes retornarão para essas terras, porquanto não expulsaram os amorreus, até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Tem um nível que vai subindo, né? Malignidade, pecado. Chegou num nível lá em cima, aí Deus falou: opa, agora o couro vai comer. Aí com a chegada da noite veio a escuridão. De repente surgiu o quê? Um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram por meio dos animais divididos. Amém? Fala para o teu irmão. Se tem sacrifício, tem altar. Se tem altar, tem fogo. Amém? Agora presta atenção. Neste momento ele já tinha oferecido ali o seu sacrifício ao Senhor, mas chegou o fogo ali, né? A tocha, o fogo do Eterno passou em sacrifício. O que aconteceu neste momento quando veio o fogo de Deus e aceitou aquele sacrifício? Olha só, 18. Naquele mesmo momento, que momento? Quando passou o fogo sobre o altar ali, fez o Senhor a seguinte, o quê? Aliança com Abrão. Aos teus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, terra dos queneus, os quenezeus, cadimoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus, jebuseus, né, corintianeus, são paulineus, toda essa raça aí. Deus prometeu dar para ele, mas depois que houve ali sacrifícios e passou o fogo do Senhor, então veio a aliança, amados. E Deus é um Deus de aliança e quer te abençoar, amém? Agora, com fé, declare comigo, em nome de Jesus, para tomar posse da herança, tem que ter aliança. Para ter aliança, tem que ter sacrifício. Para ter sacrifício, tem que ter altar. E para ter altar, tem que ter fogo. Amém? É assim que funciona o mundo espiritual. A partir disso aí, a tua vida vai deslanchar. Fogo, altar, sacrifício e aliança. A gente vai dar uma revisão nas alianças. Então, quando Deus fez uma outra aliança com Abraão, foi a aliança da multiplicação ou da circuncisão. Você pode depois ver lá em Gênesis 17. Quando Abraão já estava com 99 anos, imagina, velhinho ali e tal, o Senhor se apareceu para ele e falou: eu sou o El Shaddai Todo-Poderoso, anda na minha presença, Abraão, e você tem que ser perfeito, anda na minha presença. Eis que estabeleço minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente tua descendência. Olha só, para multiplicar a descendência de Abraão. Ele já tinha ali Ismael, mas não era o filho da promessa, era filho dele com uma escrava. Deus queria ele com uma mulher oficial. Deus falou: agora eu vou fazer uma aliança com você. Depois dessa aliança, as coisas vão bombar na tua vida. Aí está bem assim: eu quero multiplicar a tua descendência. Então Abraão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe prometeu: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Você vai ser um pai de multidões, de nações. E não mais chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações.
Eu te tornarei extremamente fecundo. De ti farei nações e reis sairão de ti. Eu estabelecerei minha aliança entre mim e ti, teus futuros descendentes de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus de tua raça, depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti darei a terra que habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã e possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Aí Deus declarou, também Deus a Abraão, quanto a ti, Abraão, para ter essa descendência de multiplicação de filhos, obedecerás à minha aliança, tu e todos os teus descendentes de geração em geração. Como é que ele tinha que fazer? Qual que era a marca? Qual que era o sinal que Deus tinha com Abraão para que essa profecia pudesse acontecer na vida dele? Todo o macho, né, tinha que ter um sinal. Em que lugar? Prepúcio, circuncisão. Pastor, imagina Deus pedir algo disso. Imagina os meninos. Eu estava vendo no TikTok essa semana. Passou lá um vídeo lá, né, dos rabinos fazendo circuncisão num bebê. Porque são judeus de nascimento. Né? E daí, até hoje, de geração em geração. Mas por que Deus falou isso? Podia fazer outra coisa, né? Fazer, sei lá, dar um sacrifício, alguma coisa. Não, tinha que ser uma circuncisão no pênis da criança. Mas por que tinha que ser ali? Aliança de multiplicação. Para multiplicar homem e mulher tem que fazer o quê? Fazer amor. Homem em relação comigo com mulher. Mas por que a circuncisão? Porque hoje a ciência já traz os benefícios da circuncisão. Tá? Redução de infecções urinárias, redução de infecções do pênis, redução do câncer peniano, redução do câncer do colo do útero das parceiras, redução de doenças sexualmente transmissíveis e HIV e melhor higiene. Se Deus queria um povo multiplicado e fecundo, tinha que trabalhar nos meninos. Isso ia trazer uma geração mais saudável. Ô pastor, quer dizer então que agora eu também tenho que fazer circuncisão? Não, fica tranquilo. 1 Coríntios 7 fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Se você está circuncidado, não desfaça isso. Se você não tem circuncisão, não faça circuncisão. Agora, a parada agora é outra. A aliança foi renovada, entendeu? Então, e aí, Atos capítulo 7, versículo 8, não preciso abrir. Olha só o que aconteceu depois que, nesse dia, quando Deus falou, você tem que passar o cortezinho lá, Abraão, você, tua casa, né? E o que ele fez? Passou o cortezinho lá, né? A partir de quando ele teve a decisão de fazer isso, tá? Atos 7, 8, e assim concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Por esse motivo, Abraão gerou a Isaque e o circuncidou 8 dias após seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e estes 12 patriarcas. Amém? O que aconteceu? Depois que ele teve essa aliança de circuncisão, aí veio sim o filho da promessa. Ele tinha 99 anos. Então, às vezes, o que demora você para receber a tua bênção prometida é você fazer a tua parte do acordo da aliança com o Senhor. Ele fez a aliança com o Senhor da circuncisão. Um ano depois, estava com o filho no colo. Então, às vezes, o que está atrasando a tua bênção, meu irmão, é que você não está na aliança do Senhor. É isso que eu vou falar para vocês hoje, tá? Vamos todos abrir Êxodo 6, versículo 5. Êxodo 6, versículo 5. Eu vou ler para vocês o 2, para a gente ganhar tempo aqui. Êxodo 6, versículo 5. Enquanto vocês abrem Êxodo 6, eu vou ler Êxodo 2, 23 e 25. Muito tempo passou-se depois disso, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino debaixo de uma escravidão, e seu clamor subiu até Deus. 24. Ouviu Deus o lamento do povo e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus observou a vida dos israelitas e contemplou a situação deles. Versículo 6, Êxodo 6, 5. E ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha. Amados, às vezes tem o mundo inteiro está clamando a Deus. O mundo inteiro está pedindo socorro a Deus. O mundo inteiro. Mas assim que Deus olha, essa pessoa, não, ele não tem uma aliança comigo. Ele tem vínculo com outros deuses.
não é prioridade. Opa! Esse aqui está passando por dificuldade. Clama a mim e responder-te-ei no dia da tua angústia. Salmo 34. Este pobre homem clamou, o Senhor ouviu e o livrou de todos os seus temores. Tem uma aliança comigo. Bora, vamos lá. Tem uma aliança comigo. Eu tenho que ajudar esse camarada aí. Eu tenho que ajudar esse filho. Por quê? Deus, ele vai dar prioridade para você quando você tem uma aliança com ele. Tá? E quais são as bênçãos da aliança? Escutem comigo com atenção. Êxodo, pode abrir vocês também, acompanhar. Êxodo 19. Êxodo 19. Olha as bênçãos da aliança, meu amado. E funciona. Posso lhe afirmar que funciona. Tem abençoado a minha vida. E aqueles que têm praticado isso vai abençoar vocês também. Êxodo 19, de 5 a 8. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Ainda que de toda a terra seja minha propriedade. Deus falou assim, ó, se você obedecer, ouvir a minha voz, obedecer a minha aliança, vou tratar vocês como meu tesouro pessoal. Todas as nações são minhas, mas vocês, ó, vou trazer para perto aqui de mim, do meu peito. 6. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes de uma nação santa. Essas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio Moisés, convocou os líderes anciãos do povo e declarou diante deles todas as palavras que Yahweh lhe havia ordenado. Então todo o povo afirmou unânime: tudo o que Yahweh mandou nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Amém? Dá um pulinho em Deuteronômio 7, 12 ao 15. A gente está vendo os benefícios de cumprir a aliança. Tesouro peculiar. Deuteronômio, capítulo 7. Presta atenção. Mistério. 12 ao 15. Deuteronômio 7, 12 ao 15. Se obedeceres a essas ordenanças e as puseres em... Tem gente que conhece a palavra de Deus, mas não pratica. Não adianta. E Yahweh teu Deus também te manterá a aliança e a bondade misericordiosa que prometeu sob juramento a teus antepassados. 13. Ele te... glória. Ele te amará. O que mais? Te abençoará e te multiplicará. Ele abençoará os teus filhos, os frutos da tua terra, os cereais, as uvas, os vinhos novos, as azeitonas, o azeite, as muitas crias de gado e ovelhas na terra que prometeu aos teus pais que te daria em herança. 14. Sendo assim, serás mais abençoado do que todos os... glória a Deus! Aleluia! Ninguém do teu meio será estéril, seja o homem, a mulher ou o teu gado. 15. E Yahweh afastará de ti toda doença e todas as graves enfermidades do Egito que bem conheces. Elas não as afligirá a ti, mas sobre todos o que te... Sabe quem te odeia, meu irmão? Vai sofrer. Quem te odeia vai penar, porque você tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com o Eterno, aleluia. Tá? Deuteronômio 29, 9. Olha que interessante. Deuteronômio 29, 9. Vou ler na versão King James. Deuteronômio 29, 9. Portanto, observai fielmente as palavras dessa aliança e colocai em prática, para serdes prósperos e bem-sucedidos em tudo que realizares. Olha o benefício da aliança aí. Quem quer ser próspero? Quem quer ser bem-sucedido? Quem quer ter êxito? Quem quer sucesso? Tem que ter uma aliança com Deus e praticar. Tá? E também, não preciso abrir para a gente avançar. O que acontece? Deus ele fala com os povos: vocês vão invadir a terra lá, que eu dei para vocês, mas vocês não vão fazer aliança com os outros povos. Não vai fazer uma aliança com ninguém.
que não sejam o meu povo. Vocês são meu povo. E ele fala isso lá em Êxodo 23, 32. Não preciso abrir. Ele fala bem assim, Êxodo 23, 32 e 33. Não farás aliança nenhuma com esses povos, nem com seus deuses. Não permitas que esses povos habitem na terra que te pertence. Caso contrário, eles te levarão a pecar contra mim, porquanto prestar qualquer culto aos deuses deles te constituirá numa cilada para te destruir. Cilada, meu irmão. Qualquer ritual, prática, fora do que Deus disse, é algo pagão que tem algum vínculo com as trevas. Deus fala para que não te caia por cilada. E a palavra cilada em hebraico é mokesh. Mokesh, que isso não seja para você um laço, uma isca, um chamariz. Quando nós fazemos algo que está praticando fora da palavra, fora da Torá, fora da vontade de Deus, estamos fazendo o que outros povos pagãos estão fazendo, eu estou atraindo para mim uma cilada que traz para mim uma destruição. Isso se torna uma cilada, um laço na minha vida. É o que o próprio Eterno fala. O que é a pessoa enlaçada? A pessoa enlaçada não consegue andar. E a palavra mokesh em hebraico é também isca. Alguém já pescou? Carlão gosta de pescar, né, Carlão? O que acontece quando o peixe morde a isca ali? O que você faz? Briga com o peixe ali, né? Até cansar o peixe e até puxar ele para cima. Fala pro teu irmão, irmão, será que você não está enlaçado? Irmão, será que caiu no anzol do inimigo? Às vezes você está no anzol, o diabo dá lá uma isca, um chamariz, uma mokesh. Algo que vai contaminar, que está fora da aliança. Você vai lá, mordeu a isca. Aí o diabo, opa, mordeu, pega os demônios brigando com você. E você quer sair daí, você está enlaçado. Você está tentando e não consegue. Por quê? Você está moquechado, né? Moquezado, mocosado. Você está ali preso, enlaçado, porque você quebrou uma aliança. O diabo te pegou numa isca aí no anzol. E meu irmão, para sair da vara do diabo não é fácil não. Então Deus ele alertou, não faça nenhuma aliança com outros povos, porque eles vão fazer você pecar contra mim e vão quebrar essa aliança que nós temos em acordo. Tá? Vamos lá. Lá em... Abre comigo Êxodo 24. Êxodo 24. Do 1 ao 12. Existia a tal da mandamento oral, ou a Torá oral, coisas que Deus falou que não estão escritas, é do povo, dele para o seu povo, e de pai para filho, de filho para filho, assim vai. Êxodo 24. Depois Deus ordenou a Moisés, sobe a Yahweh, tu, Arão, Nadab, Abiú, 70 líderes, anciãos de Israel, e adorareis de longe. Só Moisés se aproximará de Yahweh, e os outros não devem chegar perto, nenhum povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras de Yahweh e todas as leis. E todo o povo respondeu uma só voz: nós obedeceremos a todas as palavras proferidas por Yahweh. Olha só, ele falou, tudo que Deus falou, assim, não tinha ainda a tábua da lei. O que Deus falou boca a boca ali com Moisés pegou com boca, ele comunicou ao povo. E o povo falou, tudo que Deus falou a gente vai cumprir. Então Moisés escreveu todas as palavras de Yahweh. Onde ele escreveu? Possivelmente aqui num lugar de couro. Ele falou, eu não posso esquecer disso. E foi para escrever num negócio de couro ali. Escreveu as palavras de Yahweh. Levantando-se ao alvorecer, construiu o quê? Olha só. Aliança e altar. Ao pé do monte. E 12 colunas de pedra, representando cada um dos clãs que formam as 12 tribos de Israel. Algo profético. Depois enviou alguns jovens e aos filhos e ofereceram o quê? Holocaustos e imolaram em Yahweh novilhos como sacrifício de comunhão. Então tinha agora uma aliança que tinha ali um altar e tinha o altar sacrifícios de comunhão.
Moisés colocou metade do sangue recolhido em tigelas e outra metade sobre o altar. Em seguida ele leu o livro da aliança e leu para o povo. E eles responderam: tudo que Yahweh ordenou, nós faremos e obedeceremos. Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo, jogou sobre o povo sangue e proclamou: este é o sangue da... O que isso te lembra? O que Jesus fez na noite de Pêssar? Este é o sangue da aliança que Yahweh fez convosco por meio de todos esses mandamentos. Então Moisés, Arão, Nadab e Abiú, 70 líderes de anciãos de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Deus, entretanto, não estendeu a mão para punir esses notáveis líderes dos filhos de Israel. Eles puderam ver a glória de Deus, depois comeram e beberam. Lembra que eles ofereceram para Deus? Sacrifícios de comunhão. Depois da aliança com Deus, depois do altar, depois do sacrifício, agora sacrifício de comunhão. E aí sim, puderam comer com Deus, amado. Se você quer entrar no mais profundo com Deus, mais revelação, intimidade com Deus, você tem que oferecer a Deus sacrifícios de comunhão no altar, mas ter uma aliança, tá? Comer e beber sem ter prejuízo. Então Yahweh disse a Moisés: sobe o monte, vem até mim e fica aqui. Eu te darei as tábuas de... Então, se Deus deu tábua de pedra, porque era tábua de outra... as leis estavam ainda em couro ou pergaminho ali, né? Darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para instrução do povo. Amém? Aí você lembra que depois deu uma ordem. Você vai construir uma caixa, a arca da aliança, que tinha 2 querubins. O que tinha dentro dessa caixa, essa arca? Vara de Arão, as tábuas da lei e o maná. Isso é tão sagrado, tão profundo, que olha só, eles tinham que levar isso nos ombros. A arca da aliança. Ali o que tinha? A arca é importante, sim, mas o que tinha lá dentro é mais importante. As tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus. Deus escreveu. Imagina que obra de arte. As tábuas da lei, o contrato da aliança, a arca da aliança estava ali. Né? Se você olhar em Apocalipse, quando João viu Apocalipse, ele tem um vislumbre. Quando o anjo toca a 7ª trombeta, é falado algo no céu, e o João fala: eu vi a arca da aliança, ou a arca do testemunho. Ou seja, se está no céu, se está Apocalipse, é algo que ainda estava lendo. E se Moisés falou para aquele povo: este é o sangue da aliança que ele derramou, aí Jesus pega ali na noite de Santa Ceia: este é o sangue da aliança renovada. Mais pessoas que têm que se abranger, beneficiar dessa aliança, tá? Mas aí, para a gente já avançar para o final, se eu quebrar uma aliança com Deus, tem uma aliança. O povo de Israel tinha uma aliança. Contrato, se quebrou uma aliança, opa, tem aí. Quebrou o contrato comigo, aí tem prejuízo. Não precisam abrir, mas está lá em Levítico 26, 14, 17. Diz bem assim: contudo, se não me ouvirdes e não praticardes todos os mandamentos, e rejeitardes meus estatutos, desprezardes minhas ordens e quebrardes a minha aliança, deixando de praticar os meus decretos, então eu farei o mesmo contra vocês. Porém sobre vós o terror, definhamento, febre, as enfermidades que consomem os olhos e esgotam a vida. E em vão semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Eu me voltarei contra vós e sereis derrotados por vossos inimigos. Vossos adversários vos dominarão, e vós fugireis sem que haja alguém a vos perseguir. Medo, pavor, febre, desgraça. Muita gente hoje trabalha para ir atrás do dinheiro. Mas quando você tem uma aliança com Deus, o dinheiro, a bênção vai até você, meus irmãos. Estamos vivendo isso. Você não precisa se matar. Você vai semear, mas não vai conseguir prosperar, porque quebrou uma aliança. Deus fala aqui, né? E Levítico, versículo 21. Se vos opuserdes a mim, e não me quiserdes ouvires, agravarei esses castigos sobre vós. Quantas vezes?
7 vezes mais. Por causa dos vossos pecados. Tá? Então, para a gente já encerrar. Então, a aliança renovada para a remissão dos pecados. Aliança renovada. O que é essa aliança que eu tenho que participar? Eu quero ser beneficiado, eu quero ser abençoado, eu quero ser próximo, eu quero ter intimidade com o Pai. Da mesma maneira, Lucas 22:20, da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: este cálice significa a nova aliança do meu sangue derramado em vosso benefício. Versão King James. A nova tradução em hebraica diz: semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a aliança renovada. Brit Hadashah. Aliança renovada em meu sangue, que é derramado por vós. Mateus 26:28, nova tradução em hebraico. Pois isso é o meu sangue, o sangue da renovação da aliança, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E mais, Paulo fala em 2 Coríntios 3:6, o qual também nos fez dignos de sermos servos de uma aliança renovada, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Tá? E qual que é então, pastor? Eu quero participar dessa aliança também, pastor. Eu quero viver as promessas de Deus na minha vida. Quero ser abençoado também. Onde está essa aliança então? Para a gente já encerrar. Você pode acompanhar, tá? Em Hebreus capítulo 8, mas eu vou ler na versão nova tradução em hebraico. Ou melhor, segura aí. A gente vai ler Jeremias 31 daqui a pouquinho, mas abre Jeremias 31. Que eu vou ler para vocês em hebraico, para entender o conceito da aliança renovada. Porque não faz sentido eu falar de uma nova aliança, mas a nova aliança fala de coisas do passado, então não é nova. Então foi mal interpretado, mal traduzido. Por isso que tem o Ivo aqui, amado Ivo, tem uma empresa de restauração de Bíblia. Ivo, quantas versões de Bíblia tu já restaurou? Dezenas. A mais recente que o Israel tem a Thompson, né? Então tem N traduções, amados. Mas quando você começa a pegar a palavra no original e entender o contexto histórico, judaico, cultural, opa, agora faz sentido. Entendeu? Então vamos lá. Vocês vão abrir Jeremias 31, mas eu vou ler para vocês Hebreus 8, que fala sobre isso. Tá? Hebreus 8, 7 ao 13. Você pode depois procurar na internet. Não, nova tradução em hebraico. Porque se o primeiro sacerdócio estivesse sem praga, isto é, em decorrência da transgressão, a Torá, o mandamento, nós não teríamos que buscar um lugar para outro sacerdócio. Está falando o que aqui? Jesus é o sumo sacerdote agora. Jesus está à direita de Deus. Né? Então, tipo, no Yom Kippur, no dia, né, o sangue dele que é a expiação. Não mande animais. 8. Porque repreendendo-os, diz: eis que virão dias, diz Deus, em que farei uma aliança renovada com a casa de Israel e a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão, isto é, nos guiei para os tirar da terra do Egito. Ou seja, não é mais aquela aliança agora vai ser aprimorada. Pois assim como eles violaram a minha aliança, e eu os condenei, diz Deus. Aí, 10. Ora, esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Deus. Eis que porei a minha Torá, o meu mandamento, a Bíblia, no seu entendimento, e em seu coração a escreverei. E eu serei o seu Elohim, o seu Deus, eles serão o meu povo. Então a nova aliança, a aliança renovada é algo que antes, lá em Israel, tinha ali os 10 mandamentos de pedra, as tábuas da lei. Agora a aliança renovada, Deus fala: não, agora as minhas leis vão ficar onde? Dentro de vocês. Dentro de vocês. Tá, que a gente vai ler isso em Jeremias 31. No seu coração as escreverei e serei seu Elohim, Deus, eles serão meu povo. E não ensinará cada um a seu amigo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece a Deus, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz Deus. E essa aliança renovada: porque perdoarei as suas iniquidades e de seus pecados não me lembrarei mais. E conforme ele disse, aliança renovada, ele tornará antiquada a primeira, e para aquela que tornará antiquada nos dias vindouros, ele oferecerá aquilo que é esperado. E Hebreus 9:15, nova tradução, diz assim: e por causa dessa palavra,
ele, Yeshua, é feito o mediador de uma aliança renovada entre ele e nós, o qual não é feita através de sangue com a redenção dos servos que estão dentro da primeira aliança, para que as possais, não é outra feita através do sangue com a redenção dos servos que estão dentro da primeira aliança, para que os quais possam receber a promessa que é da herança eterna. A primeira aliança do Monte Sinai não tinha a remissão de pecados, tinha só ali a purificação, mas não era a remissão de pecados, porque sem derramamento de sangue não há perdão. E agora a aliança renovada é o seguinte: eu vou colocar as minhas leis dentro de vocês vão estar com o coração com os meus mandamentos, né? E ainda eu vou tirar o pecado de vocês. Esta é a aliança renovada, tá? Então, Hebreus também 10, 11, diz bem assim: todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca pode remover os pecados. Jesus, no entanto, oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado dos seus pés. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso, igualmente, nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto, após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Conclui: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. E também, Hebreus 9:15. Por causa dessa palavra, ele é feito mediador de uma aliança renovada entre ele e nós, o qual não é outra, feita através do sangue com a redenção dos servos que estão dentro da primeira aliança, para os quais posso receber a promessa que é a herança eterna. Amém? Tá? A gente vai ler agora Jeremias 31, que vai também 31 ao 37, a gente vai ler. E para complementar o que a gente vai ler em 31 aqui, para a gente encerrar, Ezequiel 36, 27 diz assim: eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos, tá? E agora sim, Jeremias 31, tá? Eu vou ler nessa versão King James até 37. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança, ou aliança renovada, com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram meu pacto, mesmo eu sendo o marido divino deles, assevera Yahweh. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passado aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, da minha lei, na mente deles, e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar a seu próximo, não seu irmão, pregando: eis que preciso conhecer quem é Yahweh o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde o mais jovem até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor. Porque eu mesmo lhe perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Assim fala Yahweh, que estabeleceu o sol para iluminar o dia, e determinou que a lua e as estrelas tivessem o brilho contemplado ainda mais com mais esplendor durante as noites, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é Yahweh, o eterno dos exércitos. 36. Somente se essas leis, que leis? Essas leis do sol, da lua, das estrelas, deixarem de estabelecer e a ordem do universo e desaparecerem da minha presença, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma grande nação diante da minha pessoa hoje e sempre. 37. Portanto, assim declara Yahweh: se os céus em cima puderem ser medidos, e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm praticado ao longo do tempo, afirma o Senhor. Amém? O que é então, pastor, a aliança renovada? É a aliança, não é uma nova aliança. É a aprimoração das alianças anteriores. A aliança renovada é se eu falar agora, em vez de ter a Torá,
tábuas da lei em pedra, eu, Senhor, vou colocar dentro de vocês o meu espírito. E vou colocar as minhas leis dentro do seu entendimento, do seu coração. Mas para que isso? Tá? Porque quando você tem o Espírito do Senhor, quando você tem a aliança do Senhor, você tem a lei do Senhor no seu intelecto, no seu coração, há uma mudança da sua natureza. Há uma mudança do seu caráter. Essa aliança. E a remissão dos seus pecados. Porque quando a pessoa não tem só conhece a palavra, mas não põe em prática, não muda, então ela não tem uma aliança com Deus. Agora, quando você tem uma aliança com Deus, de obedecer os mandamentos, colocar em prática, e há uma mudança na sua maneira de agir, na sua maneira de atuar. Você vai ser um representante de Deus até porque a lei, a Torá, mostra quem é Deus. E quando você começa a cumprir aquilo que Deus é, as pessoas vão ver Deus em quem? Você. Acho que o Ivo comentou essa semana para mim que estava num lugar e ele chegou lá num lugar, no mercado, né, Ivo? E Deus falou assim: Deus, quero ter uma experiência contigo hoje. Deus, quero algo sobrenatural, meu Deus. Daí ele foi no mercado, Deus falou assim para ele: você vai falar para aquela operadora de caixa, né? Fala assim o que você está vendo nela, Ivo? Aí o Ivo ficou prestando atenção. Eu vejo o Senhor na vida dela. E daí ele chegou assim para aquela mulher, tá? Olha, eu vejo Deus na sua vida. E a mulher se surpreendida. Como assim, tal. Você é uma mulher que busca Deus, eu oro e tal. Então, eu vim aqui, Deus mandou te dizer que eu vejo Deus na sua vida. Né? Então, e a mulher ficou emocionada, falou: ganhei meu dia. Porque quando você tem uma aliança com Deus, dentro dos ensinamentos que Deus colocou dentro do teu coração, você quer conhecer mais a Deus, você quer praticar. Então Deus se manifesta na tua vida. Os teus pecados Ele já perdoou, Ele levou embora. Mas fica evidente que você é uma nova natureza, uma nova pessoa. Você tem uma aliança renovada. Tá? E Deus Ele falou aqui então não existe uma aliança renovada. Não existe uma aliança renovada sem a Torá, sem a lei. Não existe. Não existe uma aliança renovada sem a transformação de vida sobrenatural. Não existe uma aliança renovada sem perdão de pecados. Não existe uma aliança renovada sem o conhecimento de Deus sendo levado ao redor do mundo, né? Porque conhece a Deus, teu irmão. E não existe uma aliança renovada sem a preservação de Israel, amados. Por que isso? Hoje está crescendo muito o antissemitismo. Deus não rejeitou o seu povo, ele acabou de falar. Só se mudar ali o sistema solar, a maneira do sol, da lua resplandecer, se os profundezas puderem ser medidos, se o céu pode ser medido, então assim, aí sim vou poder rejeitar meu povo. E é impossível. Deus não rejeitou Israel. Nós, cristãos, somos discípulos de Yeshua, somos os ramos enxertados na oliveira. Então Deus, Ele tem bênção para Israel, a aliança renovada é para mim e para você também. Você tem que fazer parte dessa aliança, tá? Então, por que você tem que se posicionar hoje? Que tem muito crente aí fazendo, vamos apoiar quem? A Palestina, o Hamas. Nós apoiamos a Palestina, sim, mas o Hamas significa violência? Não. Porque, amados, vai crescer o ódio contra o povo de Deus. E você tem que se posicionar. Você vai servir ao povo, a Deus que escolheu Israel. A salvação vem dos judeus. E é uma promessa de salvação para todo Israel. Tem israelita que crê em Yeshua. Você tem que se posicionar porque vai crescer muito o número de antissemitistas, pessoas que odeiam Israel. Aconteceu aqui numa sinagoga aqui do Brasil, messiânica, onde falaram já, a partir de semana que vem, para entrar aqui na sinagoga, só com cadastro, reconhecimento facial, catraca. Imagina aqui na igreja, amados. Pastor Rodrigo colocar ali uma catraca na porta, um scanner de face, por quê? Para que não haja um invasor, pró-terrorismo e faça um atentado contra aqueles que amam Israel. E há uma promessa para aqueles que amam Israel: prosperarei aqueles que oram pela paz de Israel, que prosperem. Amados, recentemente a Argentina trocou de governo, amém? Entrou lá um governante meio que fora da casinha, como dizem,
Mas, amados, não duvide de que a Argentina vai bombar. Porque o cara é a favor de família, a favor de Israel. Apareceu ele com o rabino dele. E junto com os Estados Unidos. Pensa na Argentina que vai bombar. Infelizmente, eu tenho que te falar para você, amados, que 2024 não vai ser um ano muito bom para o Brasil. Mas você faz parte do sistema da cidade celestial, amém? Primeiros 3 meses para o Brasil vai ser complicado. Escândalos, normal, né? Escândalos, crises, né? Natureza também vai se manifestar, né? Eu tive um sonho essa madrugada também, mas eu não posso compartilhar. Que eu estava lá dentro, né? Do governo, vendo lá Jezabel, vendo lá, e Deus mostrando em sonho essa madrugada, né? Então, amados, para o Brasil não vai ser um ano muito bom. Mas para o povo de Deus, que tem uma aliança com Deus, olha, amado, vai bombar. Ih, rei, tem que contratar mais gente naquela empresa, hein? Meu Deus, olha, prepara lá, muito trabalho, nossa, bombando. Né? Vai estar agora lá, as vendas, até depois do horário, né, Rodrigo? Joelho também lá, turismo bombando lá, meu amado, né? Olha, Deus, hoje nós temos aqui nosso amado segurança aqui, o Carlos. O Carlos já é segurança de uma igreja. Tem domingos que ele não pode estar presente aqui, porque houve um caso lá de inconveniência lá, onde entrou um cara meio louco, né, com uma faca, logo assim. Está aqui testemunha de uma igreja. E por Cristo Ocidente, a igreja onde eu e a pastora Karine fomos, né, comunidade Zona Sul, né? E Deus falou profeticamente para mim, estava namorando com a Karine lá, e falou, você, Rodrigo, assim assado. Eu falei, glória a Deus, Deus confirmou. Mas ele já é segurança de uma igreja. Né? Então nós temos que ficar alerta, tem que estar posicionado. Se você é a favor de Israel, ou você é contra Israel. Todas as nações que foram contra Israel, cadê? Cadê os filisteus hoje? Cadê a Pérsia? Cadê o Império Romano? Cadê a Babilônia? Amados, todos que se levantaram contra Israel, nem os amalequitas, nem sinal deles, viraram obra de arte de museu. Então é o tempo de você estar na nova aliança, tá? Pode te encerrar, 8h30 já. Ou seja, as bases dessa aliança renovada seriam, o que é a base dessa aliança renovada? A preservação da casa de Israel e casa de Judá, a Torá, que é o contrato de casamento, né, que Deus fez com o seu povo, né, a Ketubá. A Torá é o pacto, né, a aliança, a palavra de Deus. A mudança sobrenatural na sua natureza. Você não é mais quem era antes, porque a lei está dentro de você. A confirmação da eleição de Israel, a adoração ao Deus único, o perdão dos pecados, difusão do conhecimento do Eterno para toda a humanidade. Abri hoje a internet, hoje o YouTube, meu Deus, estamos falando de Deus, tudo direto. É cristão, é profeta, mas abriu o TikTok, é só profecia, coisa assim. Então está sendo espalhado a coisa de Deus, tá? Só que tem gente que só vive do contrato. Vou só viver vou obedecer só vou dizimar aqui para ser abençoado, mas não tem uma aliança com Deus. Não vive a aliança por completo. Muitos acham que podem viver em contrato com Deus. Eu cumpro a lei para ser abençoado e viver muito. Ou ainda, obedeço para ir para o céu, salvar minha alma. Nesse tipo de relacionamento não há uma aliança nem união, pois a obediência é motivada pelo benefício próprio. A aliança é mais importante do que a mera obediência ao contrato. Porém, quando há uma aliança, a obediência ao contrato se torna símbolo do amor entre eles, entre as partes. Quando há uma aliança, a obediência ao contrato se torna símbolo do amor entre as partes. O que Jesus disse lá? Você lembra que ele falou? Aquele que tem os meus mandamentos, desobedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Que mandamento que é este? A Torá. Os ensinos dele. Aquele que tem e obedece, esse é o que me ama. Então, quando tem uma aliança, há um sinal de amor entre as partes, tá? Toda aliança tem um mediador. Deus faz aliança e não contrato com o seu povo, tá? A aliança é superior ao contrato. Guardamos o contrato porque estamos em aliança e não o contrário. Obedecer ao contrato não é sinal de estar em aliança. Uma vida transformada, sim. Yeshua é ministro e a porta de entrada nessa nova aliança. Escrevendo os contratos em nossos corações, Ele transforma nossas vidas, nossa identidade, fazendo nosso parte da herança do Eterno em Yeshua. Judeus e não judeus podem ser nação santo e reino de sacerdotes, tá? Para a gente finalizar esse último texto aqui.
1 Pedro 2, 9 ao 10. Porém, vós sois geração eleita. Sabe o que ele está falando aqui para o povo de Israel? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você lembra que ele falou? Se ouvirdes a minha voz, obedecerdes o mandamento, vocês serão povo de meu tesouro pessoal. Olha o que ele está falando aqui agora na nova aliança restaurada. Povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para suas maravilhosas luzes. Ah, pastor, essa aliança aqui é para o povo judeu. Mas pera aí, será? 10. Vós sim que antes não ereis sequer povo. O povo judeu deixou de ser povo de Deus? Não. É para nós isso daqui. Vós sim que antes não ereis sequer povo, mas agora sois o povo de Deus, e não tinha recebido a misericórdia, contudo agora as recebestes, amados. Aliança renovada. Coloquei a lei de Deus dentro do seu coração, botar em prática e mostrar a sua nova natureza em Cristo. A remissão de pecados já era, e os benefícios que você tem, obedecer a Deus, ser fiel, né, a sua aliança, é bênção, saúde, prosperidade, tudo que você fizer vai ter sucesso. Deus quer que você tenha aliança com Ele a partir de hoje, em nome de Jesus, porque ano que vem nós vamos ter esse projeto, Fogo do Altar, onde você vai ter agora uma aliança, você vai ter o altar, estaremos levantando altares nas casas, falei isso no vídeo anterior, não é uma célula, mas estaremos levando o fogo do altar nas casas, né, cada terça-feira, e ali o fogo de Deus vai vir, né, o fogo do altar não vamos levar nenhum fogo estranho para que você não seja destruído, mas o objetivo é aprofundar o conhecimento, como os maridos vão ser melhores sacerdotes do lar, como as mulheres vão honrar mais seus maridos, né? Os filhos, enfim, levar a aliança, levar a Torá para cada família, e o beneficiário vai ser vocês. Amém? Vamos então orar ao Senhor. Pedir para alguém chamar as crianças lá, por gentileza? Isso. Rebanash dereblaço no com Rebanai Adonai. O Senhor está chamando o seu povo para voltar à aliança. Elias, Senhor, estava triste porque o povo tinha abandonado a aliança, quebrado os altares e matado o profético. 2024 será o ano da restauração profética, Senhor, onde o Senhor está levantando o Elias da nossa geração. As famílias estarão preparando os altares, Adonai, preparando os sacrifícios para o altar, e para estar tendo uma aliança renovada contigo, Senhor, guardando os seus mandamentos, obedecendo, assim como o Senhor diz: e farei uma nova aliança, uma aliança renovada com a casa de Israel, a casa de Judá. Colocarei o meu espírito sobre eles, e no seu âmago as minhas leis, os meus mandamentos, e removerei os seus pecados. Tu és um Deus de aliança, és um Deus, Pai Santo, que olha para nós. Podemos estar aflitos, podemos estar abatidos, nosso clamor pode subir aos céus, e se o Senhor vê que nós temos uma aliança contigo, o Senhor vem em nosso socorro para nos ajudar, para nos salvar, para remover a praga, a doença, a peste, meu Deus, e nos prosperar. E assim vamos anunciar ao Senhor. Graças te damos, Adonai, graças te damos, Senhor, meu Deus. O Senhor é um Deus de aliança renovada. O sangue de Yeshua é a renovação da sua aliança, e nós temos que obedecer aos seus mandamentos, entender as suas leis e decretos, meu Deus. E assim o Senhor enviará o fogo do seu altar, e em benefício, Pai, nós alcançaremos, Pai, toda a sorte de bênçãos, meu Deus, porque há pessoas que estão na tua casa há muito tempo, mas não tem uma aliança contigo, não tem uma aliança no altar, meu Deus. O Senhor está te convidando para ter uma aliança contigo, meu Deus. Pai, que não sofram mais, Pai, que não sejam mais iscas ali, mordida a isca do inimigo, brigando na vara do inimigo. Adonai Tsabaoth. Oh, aleluia, 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 meu Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Yeshua HaMashiach, Senhor. Obrigado, meu Deus. Queremos, Pai Santo, preservar, Pai Santo, a intimidade contigo, meu Deus. Buscar aquilo que te agrada, meu Deus. Fazer aquilo que te agrada, Pai. Odiar aquilo que o Senhor odeia, meu Deus. E cremos, Pai, ter a aliança renovada. Porque com a aliança renovada, Pai, há sacrifício. Quando há sacrifício, há altar. E quando há altar, há fogo. E quando há fogo, o Senhor manifesta a presença, Pai. Nós pedimos ao Senhor, te damos graças e agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor. Amém, 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 amém. Louvado seja o nome do Senhor.